Olá! Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso programa do primeiro ano e vamos falar do Império. O Império, dentro daquela linha cronológica da história de Roma, é o último modelo político, jurídico e administrativo de Roma antiga, né? É o período em que Roma não vai ser mais governada por 2 cônsules, como era na República, né? Anteriormente. Agora será governada por imperadores, daí império, imperadores, né? E nós vimos que depois Otávio Augusto ser aclamado imperador, começa uma nova etapa da história política, da história social, da história ideológica de Roma. É a partir do Império que os imperadores vão reunir todo o poder em sua mão e subjugar o Senado. As instituições, o Senado, ele vai continuar existindo no Império, só que, porém, subjugada ao poder dos imperadores. Então, no Império, as instituições republicanas, como o Senado e a magistratura, foram mantidas, mas tiveram seus poderes reduzidos, sendo o imperador a autoridade máxima, concentrando em suas mãos todos os poderes. Veja bem, o Império é caracterizado pela centralização do poder na mão de uma pessoa. Daí os imperadores serem considerados príncipe. Príncipe quer dizer primeiro cidadão de Roma. O Império começa com Otávio Augusto. A sucessão imperial não obedecia a nenhuma regra fixa. O poder era de origem militar. Então, o que é que isso significa? Que durante a monarquia, que foi o primeiro período, o governo era controlado por reis, monarquia de origem etruscas, os últimos, né, que governaram Roma lá no início, né? Quando se dá um golpe de Estado e implanta a república, o poder passa a representar os interesses de quem? Dos proprietários de terra, os patrícios. Com o Império, né, pelo prestígio que os militares vão acumular durante a expansão militar na própria república, né, o poder ele vai ter uma origem militar. O critério primeiro para se tornar imperador era ser militar. Aí nós vamos ver alguns imperadores que marcaram essa trajetória do Império Romano. O primeiro dele, Caio Otávio, que depois vai se chamar Otávio Augusto. Nós já vimos nas falas anteriores que ele era membro do segundo triunvirato. Né? O primeiro triunvirato, quando Roma foi governada por três militares, e o segundo triunvirato, que Otávio Augusto, né? É aquela história de Marco Antônio, que se apaixonou por Cleópatra. Otávio Augusto, financiado pelo Senado romano, vai em direção ao Egito. Marco Antônio se suicida, Cleópatra se suicida, Otávio conquista o Egito. Quando regressa para Roma, ele é elevado à categoria de quê? De Augusto. Augusto quer dizer divino, né? A característica do Império era essa, que os imperadores, além de ser o primeiro cidadão de Roma, ser a maior autoridade política, passa a ser cultuado
cultuado como um deus. Passa a ser cultuado. Aí tem uma estátua de mármore de Otávio, que era sobrinho de Júlio César. Tem uma passagem nos Evangelhos de Jesus Cristo que mostra essa questão do culto, né? Onde Pilatos pergunta para Cristo se era para pagar os impostos a César, porque os imperadores vão ser chamados de Césares. Cristo responde: dei a César o que é de César. O que ele quer, dei a Deus o que é de Deus. O que é que ele quis dizer com isso? Que tinha que pagar os impostos, mas não deveria cultuar os imperadores como deuses, como se fazia a partir do Império. Com o título de Augusto, que significa, acabei de falar, magnífico ou venerado. Ora, é só fazer uma ponte. Magnífico, maior, o primeiro, venerado. O que se venera? Se venera uma divindade, um Deus. Reinou sozinho por mais de 40 anos. O segundo, Tibério, que foi mais importante. Aí tem um busto de Tibério. De mais importante, segundo imperador romano, foi um administrador eficiente que impôs respeito, seriedade no desempenho dos cargos públicos. Durante seu governo, Jesus Cristo foi crucificado na Palestina. Eu vou voltar um pouco a Augusto, porque eu quero falar uma coisa de Otávio Augusto. Duas coisas. Otávio Augusto implantou a Pax Romana. O que seria a Pax Romana? Ele fez um governo de negociação com as províncias romanas. Isso gerou uma certa estabilidade. E também ele que elaborou a famosa política do pão e circo. O que era a política do pão e circo? Era aquela política em que a plebe era convidada para assistir à luta entre gladiadores nas arenas romanas e durante os espetáculos, né, onde eram usados feras, tigres, leões, que no tempo de Calígula, principalmente, os cristãos eram jogados na arena e eram devorados por essas feras. Então, durante esses espetáculos, era distribuído pão, alimento. Circo, porque aquilo era um espetáculo, né? Por isso que se chama a política do pão e circo. Qual era o objetivo da política do pão e circo? Era desviar a atenção da plebe, do povo, da sua verdadeira situação miserável, né? E passar a ideia de que o imperador estava preocupado com o povo, que na verdade era mais estratégia de Otávio para distrair a atenção da plebe. Então, depois de Tibério, vem Calígula. Esse é famosíssimo. Ele foi um imperador despótico, quer dizer despótico, autoritário. Colocou-se como monarca absoluto e exigiu que lhe prestassem honras divinas. Olha lá. É lembrado na história por sua crueldade e insanidade. Tem algumas histórias, a maioria dos imperadores foram cruéis, extremamente cruéis. Por quê? Porque eles se consideravam divinos. Então, isso fazia com que isso gerasse um sentimento interno, egocêntrico, que ele estava acima de qualquer coisa. Daí, eles serem extremamente cruéis. Tem uma história de Calígula que ele tinha um cavalo branco que ele nomeou como senador romano, onde todas as autoridades romanas tinham que prestar continência ao cavalo do Calígula.
Loucura? Não deixa de ser loucura, mas isso era também em virtude de que eles se achavam acima de qualquer coisa. O Calígula lembra algumas autoridades do mundo de hoje que se acham superior a tudo, até as ciências, né? Os imperadores loucos, que não deixavam de ser loucos, como Calígula, eles achavam que eles eram deuses, que eles, por serem divindades, eles deveriam ser adorados como deuses. Daí as suas ordens, a sua autoridade estava acima de qualquer coisa. Esse é famosíssimo, né? Só para contar, Nero é considerado talvez o mais cruel de todos. Até que o próprio Calígula, né? Nero casou com a própria mãe. Num belo dia ele achando que ele era um deus, uma divindade, ele mandou abrir a barriga da mãe para ver as entranhas da mãe, para ver essa divindade se projetada no útero. Mandou abrir a barriga da mãe com uma espada, né? Depois casou com a irmã, né? Mandou assassinar a irmã porque achava que ela ia lhe trair, tinha lhe traído. Mandou crucificar 30.000 cristãos. Ele é considerado como o imperador que mais matou cristãos. Ele, se eu não me engano, Trajano lá para frente. Tá? Mandou crucificar cristãos numa estrada romana e mandou tacar fogo. As pessoas que viveram na época, os documentos dizem que se via a quilômetros e quilômetros a luzes dos corpos queimando nessa estrada romana. Mandou incendiar Roma, acusando os cristãos de terem incendiado. Nero se suicidou. Nero, por se achar um filho de um deus, ele depilava o corpo, pintava dourado, colocava alguns enfeites no braço simbolizando raios. E quando ele entrava na sala do palácio em que vivia, as pessoas tinham que se prostrar e venerar ele como Deus. Foi o último imperador da dinastia inaugurada por Augusto, né? Assumiu o poder e nele se conservou, recorrendo a diversos crimes, inclusive o assassinato do seu meio-irmão, de sua mãe e de sua primeira esposa. Em 64, acusado de incendiar Roma, culpou os cristãos e mandou persegui-los. Acabou por suicidar-se em 68. Trajano, que já não é mais na dinastia de Otávio, já é outra dinastia, que é dos Severos, era de origem espanhola, estendeu os limites do Império Romano ao seu ponto máximo. Então foi na época de Trajano que o Império Romano chegou ao máximo, se expandiu. Distribuiu gratuitamente trigo aos pobres e os ingressos para os circos e teatros, deixados de ser cobrados. Seria, na verdade, a política do pão e circo que eu falei de Otávio, iniciada por Otávio Augusto. Marco Aurélio, conhecido como imperador filosófico, foi um sábio administrador, um hábil general e um grande escritor e filósofo. Seu livro Meditações é considerado uma obra importante dentro do estoicismo. Teodósio. Esse foi um dos últimos imperadores.
Constantino e Teodósio. 379 a 394 depois de Cristo. Em 395 dividiu o Império Romano em duas partes. Então, o Teodósio é responsável porque o Império Romano cresceu tanto que ficou difícil de administrar. Né? Em termos econômicos, por exemplo, ficou muito dispendioso. A máquina do Estado começou a emperrar para administrar esse grande império. Foi o maior império que existiu. Então, Teodósio achou que dividindo o império em dois ele resolveria o problema da administração. Daí deu origem ao Império Romano Ocidental, com a capital em Roma, né? E o Império Romano Oriental, com a capital em Constantinopla. Tá? Na questão religiosa, o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, Constantino, homenagem a Constantino, né? Lá vai surgir a igreja ortodoxa. É uma igreja cristã que ainda existe até hoje. Tá? E do lado ocidental, a igreja romana, católica. Tá? Como resultado dessa divisão. Isso vai influenciar na divisão do cristianismo. O império. No império, as instituições republicanas, como o Senado e a estrutura, foram mantidas e tiveram seus poderes reduzidos. Tá? Isso aí já foi falado, tá? E me parece que nós vamos ficar aqui no Teodósio, e porque o Teodósio é o último dos imperadores, né? Constantino e Teodósio, o último. Quando divide o império, já vamos entrar na crise do Império Romano, que vai dar origem à Idade Média, as crises finais do Império Romano. Tá? Muito obrigado.